tirando o Max Verstappen, qual foi o melhor piloto? E eu vou perguntar isso a vocês todos, mas eu vou começar contigo. Primeiro, é Max Verstappen mesmo? E se não for, quem é? Oi para todo mundo que tá assistindo a gente, em primeiro lugar. A minha escolha não é o Verstappen, eu vou colocar aqui o Lando Norris, porque com o que ele tinha na mão, ele é o... Não, vamos lá, calma, não precisa fazer essa cara pra mim, não. O Guilherme fez uma cara, pra quem tá ouvindo a gente. É porque daqui eu consigo ver, agora ali já é muito. O olhar periférico dela não é tão bom assim. Não, mas eu vou justificar. É óbvio que tirando o Verstappen, se fosse pra colocar o Verstappen na conta, eu colocaria o Verstappen com toda certeza. Mas pra não ficar todo mundo, né, falando o mesmo, então vamos escolher um diferente. Eu vou colocar o Norris, porque eu acho que foi o primeiro ano que de fato ele conseguiu ter condições de bater de frente com o Verstappen. Óbvio que ele errou, ele teve ali os seus momentos, né, em que ele poderia ter feito mais, poderia ter sido mais incisivo, poderia ter sido mais calmo, mas no fim das contas ele foi o vice colocado, ficou em segundo lugar, levou a McLaren, né, conduziu a McLaren para o campeonato de construtores. Então a parte ali, né, tirando o Verstappen dessa conta, eu acho injusto não colocar o Norris, porque ele fez uma temporada muito boa. Se a gente for parar para poder ver as minúcias, é claro que fica um pouco de decepção, porque a gente sabia que ele poderia até ter feito mais na briga pelo título. Mas como piloto, como liderança... ganhou a primeira vez, tirou o peso dos exatamente, ombros. Ganhou a primeira vez, depois conseguiu mais vitórias. Então eu vou escolher o Norris por todas essas qualidades e por todo esse pacote. Certamente é o voto de Lívia Veiga, então a gente começa aqui com o Lando Norris 2-0, Guilherme. Eu não consigo colocar o Norris nesse patamar. Quem acompanha os nossos programas de podcast sabe que eu tenho muitas coisas contra ele, falta... O que você tem contra ele? Falta ódio pro Norris, falta ser mais aguerrido. Sangue ruim. Sabe, o Norris é muito essa de, eu sou bonzinho... ele teve algumas declarações esse ano assim que pra mim mostram que ele não tem ainda esse chip de ser campeão. Tipo, não quero que faça um jogo de equipe por mim, eu quero ganhar um título sem que alguém me dê de bandeja. Eu acho isso meio ridículo num ambiente como a Fórmula 1. Então, eu vou colocar um cara que, apesar de ter terminado atrás dele na classificação, quando você olha, no geral, eu acho que fez um ano mais impressionante, que é o Leclerc. Os dois têm a mesma quantidade de vitórias em corridas, o Norris e o Leclerc, né? 3 vitórias para cada. O Leclerc tem, inclusive, um pódio a mais do que o Norris, 10-9. Isso falando só os GPs. A sprint aqui eu não tô com os dados para poder jogar na conta. Mas tem mais uma questão ainda que eu jogo em consideração isso. A crescente da McLaren foi muito maior que a crescente da Ferrari. A Ferrari surge como equipe mesmo forte, competidora, que estava brigando por vitórias na reta final do campeonato, enquanto a McLaren surgiu antes. Então acho que para mim isso torna o ano do Leclerc até um pouco mais impressionante. E a Isa citou, né, a questão da primeira vitória do Norris em Miami, eu cito as 2 vitórias do Leclerc, 2 das 3, né, Mônaco e Itália esse ano como grandes momentos da temporada. É interessante esse ponto que você coloca sobre a crescente de cada equipe, né, porque a gente começa o campeonato com uma Red Bull amplamente dominante e a Ferrari claramente segunda força, mas uma segunda força distante. A McLaren, apesar de terminar 2023 bem, chega no início de 2024 ainda aquém da Ferrari, só que de Miami em diante a McLaren passa a ser a equipe dominante. A Ferrari tem um bom GP em Mônaco, como citado, Charles Leclerc tirando a zica em casa, aliás, mas de Mônaco para frente... Um declínio que só recupera ali em Zandvoort na preparação para o GP da Itália, com outro triunfo em Monza. E aí a gente fica ali numa expectativa por uma briga pelo título de construtores que acaba anticlimaticamente, até em função de uma punição ao Leclerc, ela acaba não sendo assim concretamente uma briga no GP de Abu Dhabi, né? O Leclerc com troca de componente e motor largando do final do grid. Mas, meu caro Eric, por favor, faça a pergunta que você quer me fazer. Qual foi o melhor piloto na sua opinião? Se não for o Verstappen, deixe... Tá triste, cara? Não, eu tô pensando no meu piloto aqui. Depressivo. Mas, por favor, a mesma pergunta que eu fiz a todos, e você que está assistindo e ouvindo a gente também, comente sobre a sua opinião, por favor. A minha opinião? A sua opinião.
Mas é pra galera comentar. A galera tem a opinião deles. Tá. Cornetem apenas o Carlos, os outros não. Por favor. Brincadeiras à parte. Eric, o senhor... eu achei que você já ia emendar com a sua... que eu te dei a palavra... Por isso eu tô desconcertado aqui. Eu tava pensando em outra coisa, você já me perguntar o óbvio. Vamos lá. Responda, Carlos Costa. Eric e Gabriel, você vai lembrar que a primeira vez que nós gravamos juntos esse podcast Melhores do Ano, nos idos de 2019, Caramba. eu apontei um cara que tava no meio do pelotão à época, meio pra frente. Eu até sei quem que ele vai falar. Opa, ó, a vidente Isa Fernandes. É evidente. Mas a época eu coloquei Carlos Sainz como destaque de 2019. Hoje coloco Pierre Gasly, porque a temporada que ele teve foi muito consistente. Isa e Guilherme colocam os dois nomes óbvios para além do Verstappen, até em função da classificação do campeonato, né? Primeiro, segundo e terceiro. E eu acho que o Piastri não dá para citar, Sainz também não. Russell e Hamilton, Mercedes muito inconsistente na temporada, e o duelo interno eu acho que foi equilibrado até certo ponto. Depois o Hamilton meio que larga a mão, tem desclassificação no meio em Spa-Francorchamps. Pérez. A gente vai falar dele semana que vem. Exatamente. Aguardem. Fernando Alonso, pra mim, um ano assim... Tímido. Apagadinho, na real. Apagado. Até acho que fez um bom trabalho com o carro que tinha, Mas ensaios de bons rádios como na época da McLaren. Isso vai ser legal de ver em 2025, aliás. Pois O que esperar de 2025? Mais impaciência de Fernando Alonso. Mas aí o Gasly é o 10º. E não só pela posição no campeonato, pelo carro pouco competitivo que teve no início do ano, depois da chegada de Flávio Briatore de volta à Alpine. É coincidência, quero crer, mas a equipe começa a melhorar. Ele se coça para não exaltar aqui Flávio Briatore, o grande ídolo dele, fora das pistas. Mas, não, por favor. Fora das pistas, tô falando piloto. Ídolo fora das pistas é roqueiro, essas coisas. Mas em Mônaco tem já no ano passado, né? A Alpine começa ali a figurar aleatoriamente no meio do campeonato. Como destaque, aí começa o ano de 2024 péssima, e depois no meio do campeonato em diante começa uma guinada para frente, vamos colocar assim. Em Mônaco teve a treta, desse ano no caso, a treta de Gasly e Ocon, né, que começa o negócio a degringolar. Bem lembrado. E dali em diante o Gasly se consolida como líder da equipe, porque quando o Ocon, quando o Gasly chega para o início desse ano, né, o Ocon ainda era o líder da Alpine. E aí a gente vê claramente, dali em diante, de Mônaco 24 em diante, no caso, o Gasly sendo a preferência, o Ocon tretando com toda a cúpula. E tem o lance também de não ter batido nenhuma vez no ano, né? Eu acho que esse é um destaque que vale, então vou colocar aqui Pierre Gasly. Eu achei que você ia falar o Hülkenberg. Poderia. Meu chute é que esse é o voto do Eric. Tá bom, acertou. Porque assim, vamos lá, vou justificar aqui. Que o Eric vai falar até que ele queimou a língua. Não, também... Porque assim... Um ponto de diferença entre... Gasly e Hülkenberg, eu tava vendo justamente isso. Quem me viu, quem tá assistindo, e quando você tava falando, tava no celular, era justamente pra saber a diferença de pontos. E entre Alpine e Haas, 65 a 58. E aí, obviamente, tem todo o crescimento da Alpine nas últimas corridas, especialmente no Brasil. Agora, por que eu escolhi o Hülkenberg? Se não é o Verstappen, pelo mérito, pela velocidade, pelas vitórias, pelo que ele fez no Brasil, enfim, é mais... aí como eu colocar uma menção honrosa, mas no sentido daquele que você tinha uma expectativa X e ele entrega Y. E o Hülkenberg foi o cara que realmente fez isso. Você esperava que ele fosse um merda na temporada? Não isso que você falou, mas para que passasse discretamente. A gente até fez um programa aqui esse ano aqui, falando sobre ele, que ele era o principal, ele representava um time que já estava fazendo hora extra na Fórmula 1. Né? Então eu acho que é bom que ele calou a minha boca, né, Guilherme? Como você bem citou. Eu falei, não, mas é meio não também. E aí, entre outras coisas, é porque ele calou a minha boca, assim como o próprio Yuki Tsunoda. Eu me lembro muito bem de um reta final que eu participo. Eu estava de mau humor, tudo bem, mas quando não, né? Mas assim, eu detonei o Yuki Tsunoda e o Zhou Guanyu, né? E esse aqui, rapaz, o Carlos falou que eu era contra os asiáticos na Fórmula 1, uma coisa assim, enfim. Ele estava defendendo os asiáticos na Fórmula 1 e só foi uma coincidência, estava detonando o desempenho, né? Gente que está na Fórmula 1 por estar, não para
acrescentar algo e, de certa forma, essa nova leva jovem vai meio que varrer muita gente, exceto o Lance Stroll, né, que vai seguindo aí na categoria no lugar de um brasileiro, Felipe Drugovich. Agora, alguma outra menção honrosa rápida sobre o melhor piloto? Tsunoda, menção honrosa. Tsunoda, acho que vale. Só. Acabou. Quando a gente olha a tabela esse ano, teve muita competitividade, teve muitas disputas boas. Mas quando você vai olhando piloto a piloto, na verdade o que fica mais é de um ano negativo do que positivo.